Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Olha, você acredita em inferno? Você acredita que a pessoa que fez uma coisa má, ela morre e ela vai direto para o inferno sendo queimada e atormentada por Satanás? Vamos ver isso depois da vinheta. Eu sou o pastor Fernando e eu não acredito, não creio no inferno, né? Ah, pastor, se eu não creio no inferno, eu vou explicar o que é o inferno. Vou explicar o que é o inferno. Esse vídeo, ele é eu posso dizer um prefácio. Futuramente eu vou estar falando aí sobre realmente na íntegra mesmo. Ou seja, eu vou estar falando sobre versículo por versículo, toda a passagem, a história do inferno, eu vou estar falando. Mas você que me acompanha, eu quero te mostrar para você o que significa inferno e por que eu não acredito no inferno, esse que depois que a pessoa morre, ela vai direta para o inferno, a pessoa que fez coisa errada, que não vive com Deus, e lá no inferno ela é atormentada dia e noite por Satanás. Eu não creio nisso. Por quê? A Bíblia diz assim, olha, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então veja que o texto está falando, e muitos que dormem no pó da terra. Então, ou seja, eles estão dormindo. Pastor Fernando, mas isso é um Velho Testamento. Pois bem, por isso que eu peguei um do Novo, e são só 2 versículos nesse vídeo, mas eu vou estar falando muito mais versículos nos próximos vídeos que eu vou estar fazendo, né? Então você acompanha. Olha o que ele está dizendo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Veja que o texto diz que eles dormem. Para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Então, por que eu não acredito que existe um inferno hoje e a pessoa está sofrendo lá no inferno porque ela viveu no pecado, né? E por que eu não acredito que aquele que está na presença de Deus, o servo de Deus, já está lá com Abraão, Isaac, Jacó, desfrutando do reino celestial? Eu não acredito. O reino de Deus ele está sendo preparado e ainda não chegou. E diz assim, olha, a respeito ainda do inferno, diz assim, ó, no Antigo Testamento fica muito claro que haverá salvação e que também haverá condenação. No livro de Daniel que a gente leu, a gente diz que uns ressuscitarão para a vergonha eterna e desprezo eterno, e outros para a vida eterna, né? O merecimento dos santos. Mas diz assim, ó, mas não fala especialmente sobre o inferno. A palavra utilizada é Seol, mas Seol não significa inferno. Seol é uma palavra hebraica que, dependendo do contexto em que é usada, pelo significar, ou seja, pode ser morte, pode ser sepultura, pode ser abismo, pode ser, ou simplesmente, destino dos mortos. Isso é a palavra Seol. A palavra Seol, ela vem do hebraico, amém? Então ela vem do hebraico e ela significa mundo dos mortos, sepultura, ela significa abismo, morte, não inferno. A palavra, já no Novo Testamento, nós temos a palavra grega Hades. Então no Novo Testamento ela já muda, ela já
é Hades, ela é uma palavra grega, que é equivalente ao Seol, e significa mundo dos mortos. Seria o local onde os mortos aguardam pelo julgamento, e apesar de algumas traduções utilizar a palavra inferno, exemplo, Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, a palavra Hades, ela também, ela não é o inferno. A palavra Hades, ela significa o mundo dos mortos. Então, veja que eu não acredito que exista hoje o inferno. Eu acreditava, porque eu não estudava, eu não estudava a palavra de Deus. Quando eu passei a estudar a palavra de Deus, na revelação do Senhor Jesus, né, nosso Deus eterno, eu passei a entender que não existe inferno. A pessoa morre e está viva do outro lado, sendo queimada, atormentada com garfo, Satanás cutucando ela. Não, eu não acredito nisso, porque anularia a ressurreição. O Senhor Jesus, ele veio num tempo oportuno, o nosso Deus, né? E ele nos pregou, nos deixou os apóstolos pregando sobre a palavra da ressurreição. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Os saduceus, que eram uma seita e não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles direto queriam pegar Jesus nisso, né? Então, quando você analisa a palavra no original dela, você vai ver que não existe inferno de ser queimado. O inferno, ele é nada mais, nada menos do que o lago de fogo. Aí sim, depois que Jesus voltar, ressuscitar os mortos em Cristo, nele, que batizou, que deu a vida para ele, primeiro, depois dos que estiver vivo vai ser arrebatado, depois do milênio, vai vir sim o julgamento, e aqueles que todos mortos, que morreu sem Jesus, aí eles vão ressuscitar, que é a segunda ressurreição, e aí sim eles vão ser julgados pelas suas obras, pelos seus pecados, pelos seus erros, e eles vão ser julgados no lago de fogo, onde arde com fogo e enxofre. Aí sim, ali elas vão pagar os pecados dela, mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, mas desde já, eu já gostaria que você, meu amigo, minha amiga, atentasse para isso. Quem inventou o inferno? A Igreja Católica. Ela inventou para colocar medo nas pessoas, para que pudessem ser adeptos da sua igreja, né? Vamos dizer assim, quando você que leu a história, você sabe do que eu estou falando. Então, inventaram o purgatório, né? Inventaram aí o domingo. Não existia a palavra domingo, existia a palavra primeiro dia, né? Mas eles colocaram domingo. Tudo tem um propósito. A Bíblia diz sobre isso, que ia ser mudado os tempos e as leis. Mas eu quero te dizer sobre a palavra inferno, que ela não existe. Pastor Fernando, se eu morrer nos meus pecados e eu não vou cair direto no inferno, não, no momento não, você vai estar dormindo, mas uma hora você vai se levantar, ele vai ressuscitar você para julgar você e colocar você no lago de fogo. Agora, aquele que aceita Jesus, tem uma vida fiel com ele, certinho com ele, essa pessoa ela vai herdar a salvação, viver para com Cristo, adorando e exaltando Ele em todo o tempo, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há pelejas, é só vida com Deus, alegria, amém? Então, olha, esse é o primeiro vídeo, não vou estender muito, mas eu vou fazer uns outros para te mostrar tudo certinho sobre essa minha crença, e que tem alguns pastores, algumas igrejas que também creem nisso, porque estudou a palavra e não veio, como eu posso dizer, não veio no curso deste mundo, porque a gente sabe que existe a falsa religião. Jesus não é religião, eu não sou religioso, sou um servo de Deus, né? E a Bíblia, ela fala sobre isso, sobre que existiria, né, a falsa religião. Então eu coloco para você, meu amigo e minha amiga, que não existe a palavra, não existe o inferno, embora a palavra tenha no Novo Testamento, né? Eu vou explicar sobre por que falaram o inferno e vou explicar sobre isso, mas no momento você vê, eles estão dormindo. O texto diz,
né, no livro de Daniel, né, diz que eles estavam dormindo, todos estão dormindo. No livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ali fala que todos estão dormindo. Olha, estão dormindo. Se eu falar que existe hoje o inferno e que todos estão vivos lá sendo queimados, se eu falar que o reino de Deus já está pronto e todos estão já lá vivos no reino de Deus, eu vou anular a ressurreição dos mortos, porque a ressurreição não é dos vivos, a ressurreição é dos mortos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é sábio, você tem uma mente boa, se um parente seu falecer, melhor dizendo, tem como você ir na casa dele? Tem como você ver ele? É claro que não, porque eles estão o quê? Eles estão mortos. Todo seu parente, seu pai, sua mãe, você que perdeu um ente querido, eles estão mortos, acabou. A Bíblia diz que está destinado o ser humano morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo eterno. Está escrito no livro de Hebreus. Então, imagina um parente seu, um amigo que morreu, não tem como você ir na casa dele mais, porque ele está morto. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, do mesmo jeito, como é que eu vou morrer e encontrar com alguém que está do outro lado da vida, vivo, sendo que a Bíblia diz que eles estão mortos e vão ressuscitar? Então fique com essa dica, né? E a palavra de Deus, que é o mais importante, que todos estão dormindo e vão chegar um dia de ressuscitar, e aqueles que estão com Cristo herdar a salvação, e quem não está com Cristo vai sim pagar pelos seus pecados, pelos seus erros, e isso eu vou estar falando em um outro vídeo, tá? Beleza? Então me acompanha aí, se inscreva no canal, né? Dá o seu like aí, para ajudar o canal aí. Então, fique com Deus e espero que eu tenha te ajudado e deixe o seu comentário. Muito obrigado, até a próxima.